Visto então a parte geral de criação de uma organização internacional, vimos então que uma organização internacional é a criação voluntária de estados mediante um tratado internacional que tem objetivo específico. Essa organização internacional possui personalidade jurídica própria, distinta dos seus estados membros, e vimos quais são os elementos, as suas características principais. Analisamos uma estrutura mínima desta organização, como por exemplo a Assembleia Geral, uma secretaria executiva, um órgão administrativo. Podemos ter órgãos auxiliares de natureza técnica ou jurisdicional. Podemos também observar o critério de votação, o poder decisório dessa organização internacional, sendo por unanimidade ou sendo por maioria, unanimidade limitada, fracionada, formal, maioria pelo critério quantitativo ou qualitativo, ou um critério misto, qualitativo e quantitativo. Nós temos agora a possibilidade de analisar algumas organizações internacionais em espécie. E aí nós poderíamos afirmar que existem algumas organizações internacionais que são mais importantes no cenário jurídico internacional e outras organizações internacionais que poderíamos identificar a sua importância, mas ela tem caráter mais específico e que talvez não nos obrigue a conhecer a sua forma de funcionamento na academia, mas a cada momento que você precisar de estudar determinada organização, você vai lá, pega o seu tratado constitutivo, alguma observação especial dentro do tratado, e você passa a saber o funcionamento dessa organização internacional. Porque, como eu afirmei, hoje nós temos o maior número de organizações internacionais e intergovernamentais do que o número de estados presentes hoje na sociedade internacional. Então seria desnecessário analisarmos todas as organizações internacionais e intergovernamentais, mas é essencial nós conhecermos os funcionamentos de algumas que são mais relevantes para o conhecimento científico e acadêmico, para discutirmos e conhecermos quais são as suas funcionalidades e as suas finalidades. Então, a primeira delas, até pela sua grandiosidade e importância, seria a Organização das Nações Unidas. Então, quando nós falamos de Organização das Nações Unidas, ela é criada em um momento específico, por um problema também específico. A Organização das Nações Unidas ela é criada logo após a Segunda Guerra Mundial e criada também porque ela sucede uma outra organização internacional que foi criada com uma finalidade e se verificou que ela não atingiu aquilo que poderia ter atingido. Então se reformula a organização que já existia e nós vamos discutir uma organização então com um caráter mais amplo. Então a Organização das Nações Unidas ela surge principalmente com um sonho da humanidade, que é a busca da paz, a busca da segurança internacional. Por quê? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial elas tiveram os seus momentos históricos e podemos afirmar que a Segunda Guerra Mundial ela foi completamente diferente da Primeira. Num período de menos de 30 anos, a questão bélica no planeta mudou significativamente. Primeiro, até a Primeira Guerra Mundial, os equipamentos mais tecnológicos era a questão do avião, que estava início da fabricação das aeronaves. A Primeira Guerra Mundial se começa com poucas aeronaves e depois aumenta um pouco na fabricação dessas aeronaves. A tecnologia bélica, ainda poucos conhecimentos balísticos e de mísseis. Na sua grande maioria era a guerra de corpo a corpo. O que marca sempre a Primeira Guerra Mundial é esse corpo a corpo, de que um indivíduo, para eliminar o seu adversário, ainda tinha que olhar nos olhos do adversário. Já a Segunda Guerra não. A gente observa
que a Segunda Grande Guerra teve o seu fim com o avanço da tecnologia e uma surpresa para o mundo, que foi a destruição de 2 cidades no Japão e que aterrorizou, né, todos que estavam envolvidos na guerra e principalmente os japoneses, que eram parte efervescente da Segunda Guerra Mundial. Então, Nagasaki foi um exemplo que até hoje ainda existem problemas com relação à radiação atômica. Então, essas 2 bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki foi uma surpresa e um fim de uma Segunda Guerra completamente diferente da primeira. E os estados, a partir desse momento tecnológico, chegam à conclusão de que talvez não fosse possível se colocar fim a uma terceira grande guerra. Talvez o planeta não suportasse uma terceira grande guerra mundial. E por isso se reestrutura a ideia da busca da paz e da segurança internacional. Então essa ideia de se criar uma organização para se objetivar a paz é fundamental. E nós podemos afirmar até a data de hoje que a Organização das Nações Unidas tem atingido a sua finalidade. Ela está conseguindo atingir a sua finalidade precípua, que é a paz. Então, para quem viveu ou para quem não viveu essa época, mas estudou alguma coisa sobre isso, a gente observa que a Guerra Fria foi o momento mais difícil para a evolução do direito internacional e as relações com a Organização das Nações Unidas. E foi um momento superado. A ONU teve uma participação ativa para que os Estados Unidos e ex-União Soviética chegassem a uma composição de tratados de desnuclearização das suas armas bélicas, as suas armas nucleares fossem diminuindo até que chegasse a um nível menor do que era na época. E a gente observa que talvez a partir deste ano, 2019, com os Estados Unidos, com a postura que tomou, e a Rússia fazendo a denúncia aos tratados chegados lá na década de 80, talvez tenha um avanço aí que chega a uma nova efervescência, não de uma guerra fria, mas de uma exposição bélica maior. Então tudo aquilo que houve de tratativas, e a gente chega na década de 80 com esses tratados internacionais, com a derrubada do muro de Berlim, com essa diminuição das armas nucleares, a ONU tem atingido a sua finalidade. E a gente vê que 2 governantes colocam em risco a segurança do planeta, denunciando um tratado, o outro também denuncia o tratado, e agora não somos mais membros, nós podemos de novo começar a um armamento, e principalmente um armamento nuclear. Então nós podemos afirmar que a ONU está sim atingindo a sua finalidade, e sempre foi esse sonho buscado pela humanidade. 2 guerras mundiais, a primeira se cria a Liga das Nações, e depois da Segunda Guerra, um período muito curto entre a Primeira e a Segunda Guerra, em 1945, então, se cria a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, como organização internacional que foi criada por um tratado internacional. Qual é esse tratado internacional? Na verdade tem um nome de carta, uma espécie de tratado, e é chamado Carta das Nações Unidas ou Carta de São Francisco. E aí, esse tratado internacional assinado na cidade de São Francisco, no dia 26 de junho de 1945, ele tem um período de vacatio legis, entra em vigência em 24 de outubro do mesmo ano. E aí que vem uma divergência. Alguns autores afirmam que são membros criadores, são membros que participaram da criação da Organização das Nações Unidas, 50 membros. E alguns autores afirmam que são 51. Por quê? Porque quando se cria, então, a assinatura do tratado em 26 de junho de 1945, eram 50 estados. Quando entra em vigência, já um estado tinha aderido, são 51 estados. E aí é uma questão meramente numérica, mas vocês vão achar essa discussão que não tem muito efeito prático. Hoje são 193 estados, mas os membros fundadores
da Organização das Nações Unidas em 26 de junho de 45 eram 50, e na vigência, quando entra em vigor, depois do período de vacatio legis, são 51 membros em 24 de outubro de 45. Então esse tratado, chamado de Carta da ONU ou Carta de São Francisco, tem a previsão então da criação dessa associação de estados que são reunidos com os seguintes propósitos: manter a paz e a segurança internacionais, talvez esse seja o maior objetivo da Organização das Nações Unidas, desenvolver relações amistosas entre as nações, baseados no respeito ao princípio de igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, e para promover o estímulo ao respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, bem como ser um centro destinado a harmonizar as ações das nações para a consecução desses objetivos. A ONU tem a sua sede na cidade de Nova York. Alguns motivos levaram a isso. Se é uma cúpula dos maiores representantes do planeta, lá em 1945, com 50 estados, ou em outubro de 45, com 51 estados, deveria ser a sua localização em um território onde tivesse segurança para que recebesse essa estrutura. E hoje, 193 estados, então são 193 chefes de estado na Assembleia Geral. Então deve ser em um território que tem uma logística para a recepção dessas pessoas, que tem estrutura física, que tenha aeroportos, que tenha segurança, que tenha toda uma logística cercando esta reunião na cúpula da Organização das Nações Unidas. Então, o estado escolhido para ser a sede da Organização das Nações Unidas foi logo os Estados Unidos da América, e a sede fica na cidade de Nova York. Então, depois que um estado recebe a sede dessa organização, essa organização tem personalidade jurídica própria. Essa organização internacional faz aquele chamado acordo de sede, ou seja, firma um tratado bilateral com o país que vai assediá-la e vai narrar, vai expor todas as obrigações de um e todas as obrigações do outro. Então, os Estados Unidos da América possuem esse acordo de sede com a Organização das Nações Unidas, e a cidade escolhida foi a cidade de Nova York. Nós temos como idiomas oficiais da Organização das Nações Unidas o idioma dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Como 2 dos 5 membros falam o mesmo idioma, nós temos 4 idiomas que são os oficiais e 2 idiomas de trabalho que também são considerados como idiomas oficiais, que são os idiomas mais utilizados pelos estados, que são os idiomas mais falados pelos estados. Então, quais são os idiomas comuns aos estados membros permanentes do Conselho de Segurança? O inglês, dos Estados Unidos da Inglaterra, o francês, originário então da França, o chinês ou mandarim da China, e o russo da ex-União Soviética e hoje a Rússia. E quais os idiomas de trabalho que são considerados como idiomas oficiais? O espanhol, falado pelos países colonizados pela Espanha, principalmente na América, quase toda a América, alguns países nas Oceanias e na África, e também o árabe, e nós sabemos que o árabe é o mais falado em todo o Oriente Médio. Então são os idiomas oficiais da ONU: inglês, francês, espanhol, russo, chinês e árabe. Qual é a estrutura dessa organização internacional? É a estrutura talvez maior, mais complexa do que aquela estrutura modelo que nós vimos lá no início. Por quê? Como é a maior organização de caráter global, ela tem a maior estrutura também. Então, a estrutura da Organização das Nações Unidas, nós vamos ver cada uma dessas estruturas mais pormenorizada, mas é a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça, o Secretariado, além de outros organismos acessórios que ajudam, auxiliam a Organização das Nações Unidas para aquelas finalidades que nós acabamos de observar: manter a paz e a segurança, desenvolver as relações amistosas, conseguir uma cooperação internacional para estimular o respeito a direitos humanos, liberdades fundamentais, a questão relativa